irmãos. Desculpem o atraso, nós estamos entrando agora com a nossa EBD virtual ou com a nossa aula, videoaula, tá bom? Como eu tenho chamado com os irmãos. Então, muito bem-vindo todos que estão entrando agora e que Deus abençoe a sua família. Eu quero então convidá-lo para fazermos uma oração e após a oração, lermos o texto bíblico para nós começarmos a refletir nessa manhã sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, por gentileza, vamos lá, vamos fazer uma oração ao nosso Deus e pedir que Ele nos abençoe. Estou já vendo aí 4 pessoas online. Naldo, bom dia, Naldo. Então, as pessoas que puderem chegar aí, eu já vou observando e vou lhe cumprimentar. Vamos então orar ao nosso Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo. Muito obrigado porque Tua mão poderosa nos trouxe até aqui. E é seguindo, Deus amado, as Tuas palavras que nós continuaremos a lutar, a vencer, a batalhar em direção à glória eterna. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, na reflexão que nós faremos da Tua palavra. Guarda-nos, protege-nos de todo mal. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que assim seja feito. Amém. Então, vamos ler o texto bíblico de Filipenses capítulo 3. Nós hoje pela manhã, nós iremos refletir nos 3 primeiros versículos. E se o Senhor nos der a graça, nós continuaremos a refletir nesse capítulo a partir do versículo número 4 à noite. Então eu quero ler com vocês Filipenses capítulo número 3, versículo de número 1 até o 3. Ok? Então, que bom termos todos vocês aí, irmã Jaqueliane, grande abraço também para Dean. Que bênção ter vocês aí. Deus seja louvado pela vida de vocês, meus amados irmãos. Vamos então para Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então esse é o texto pequenininho, mas confesso a vocês que enquanto estava estudando, é um texto muito instigador. Há algumas questões que são colocadas em cima dessa carta, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, como que as pessoas quisessem argumentar, dizendo que a carta aos Filipenses não seria originalmente escrita por Paulo. Seria uma outra pessoa que pegou material de Paulo e juntou para fazer uma carta. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que essa carta foi inspirada por Deus e conduziu o Senhor, através da bênção do milagre, que é a inspiração, a que o apóstolo Paulo escrevesse as palavras de tal modo como se o próprio Deus estivesse pegando na mão dele e tomando e escrevendo, tá bom, as palavras que temos aqui. Como foi que nós chegamos no capítulo 3? De certo modo eu tenho preparado vocês desde as primeiras mensagens, vocês podem relê-las. Desde as primeiras mensagens eu tenho preparado vocês para chegar a esse ponto. Como isso? Vamos voltar para o capítulo de número 1. Eu vou precisar um pouco da paciência de vocês, porque nós vamos navegar dentro desse mar que é a carta de Paulo aos Filipenses. Então, por gentileza, vamos retomar a leitura, tá bom? Lá do capítulo de número 1. O apóstolo Paulo, desde o início, ele está ciente de que as coisas que acontecem com ele trazem bem para ele e para a igreja de Cristo. É com essas palavras que o apóstolo Paulo começa o versículo de número 12. Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Bom, você pode posteriormente ler a sua Bíblia, a minha está toda arriscada aqui, junto com a palavra alegria, o verbo alegrai-vos, tá bom? Congratulai-vos, regozijai-vos. Você marca essas palavras na Bíblia, porque elas mostram o primeiro tema geral de Filipenses: a alegria, o regozijo, o gozo cristão. Paralelo a essa expressão,
nós temos uma outra que está muito repetida. É a expressão do Evangelho. Tá bom? Então, bem aqui, o apóstolo Paulo fala do progresso do Evangelho. Veja quantas vezes essas duas palavrinhas, ou a palavra Evangelho, aparece. Tá bom? Dentro desse texto. Vocês vão ficar assombrados, porque é uma palavra que se repete bastante, o contexto dela está bem presente, e nós às vezes só olhamos para a alegria. Como se a alegria do apóstolo Paulo fosse a alegria, como muitas vezes qualquer ser humano ele a conhece. Eu poderia até tomar agora emprestado uma frase de um autor, C.S. Lewis, uma obra dele chamada Surpreendido pela Alegria. Quando você lê a palavra alegria e seus derivados, junto com a palavra evangelho e suas repetições dentro da carta aos Filipenses, você vai ficar surpreendido pela razão da alegria de Paulo. Aí eu juntei Paulo com C.S. Lewis. Você ficará surpreendido pela alegria, pela fonte da alegria de Paulo. Por quê? Porque a alegria de Paulo tem uma origem sobrenatural. Vem da relação dele com o Senhor Jesus Cristo. Então, desde o início o apóstolo Paulo mostra que as coisas que têm acontecido com ele contribuem para o progresso do Evangelho. Então, produz em Paulo a alegria e há outros frutos que produzem ou são produzidos na vida de Paulo, e ele quer compartilhar desses frutos lá com a igreja filipense. Tá bom? Nós temos mais irmãos aí. Então, eu quero rapidamente cumprimentar o irmão Samuel. Eu quero cumprimentar também aqui a irmã Lurdinha, o irmão Wesley. Estou um pouco afastado do computador. Os nomes que eu vou vendo aqui rapidamente, que estão dando alguma curtida, eu vou cumprimentando vocês, viu? Que o Senhor abençoe ricamente a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando, tá bom? Pelo nosso Instagram. Queridos, então, vamos lá. Paulo quer contribuir agora, bom, ou quer mostrar como que ele está sofrendo, contribui para a alegria dele, para o ministério de Cristo que ele está desempenhando. Como é que isso é feito? Vamos lá. Nós temos, então, Paulo mostrando agora como o progresso do Evangelho tem sido desenvolvido. Ele menciona no versículo 13 que ele tem a oportunidade de compartilhar do Evangelho com pessoas que ele não veria se ele não estivesse confinado, enclausulado, em quarentena. Olha só. As cartas do apóstolo Paulo, chamadas cartas da prisão, nos mostram como nós devemos usar nossa criatividade para servirmos ao Senhor e ao próximo em momentos em que nós achamos que não podemos fazer nada. Bom, o nosso Deus nos surpreende, nós somos surpreendidos pela alegria, a alegria do Senhor, nós somos surpreendidos pelo nosso Deus. Então Paulo aproveitou o período em que ele estava preso para ele escrever a carta aos Filipenses. Paulo aproveitou o período em que ele estava preso para comunicar o Evangelho às pessoas a quem ele tinha acesso. Isso é algo que eu já tenho tocado várias vezes, você pode voltar e assistir as nossas mensagens, elas estão sendo colocadas lá no nosso canal do YouTube. Nós também pedimos aos irmãos da igreja que curtam, tá bom? Lá o nosso canal no Facebook e se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Eu dei uma passada por lá, olha, nós somos uma igreja de mais de 120 pessoas, se nós contarmos com os congregados, tá bom? Então o que nós podemos ter aí? Nós precisamos que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Então faça lá, meu irmão, é rápido, tá bom? Rápido, você tem uma conta de e-mail, vai lá e você pode se inscrever, bom, rapidamente lá, e vai ajudar bastante a que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja conhecido através dessa mídia que o Senhor tem dado à nossa igreja. Então vá lá no YouTube e se inscreva no canal da Igreja Batista Regular Sião, tá bom? Aqui no Instagram você vai ver um link. Bom, no nosso perfil tem um link, você clica lá e você vai ser direcionado aos vídeos já gravados, tá bom? Tanto por mim, como também pelo pastor Rafael. Então você vai ver lá a nossa Páscoa Judaica, tá bom? O pastor Rafael esteve à frente desse projeto maravilhoso. Então reassiste alguns momentos de Sião através, tá bom, lá do nosso canal do YouTube. Mas voltando para cá, Paulo usou da situação em que ele vivia, da circunstância em que ele vivia, para glorificar a Deus. Ele mostrou como o Evangelho estava progredindo. Com a
Com o progresso do evangelho, diz também o versículo de número 14, que muitas pessoas, vendo Paulo aproveitando as oportunidades para crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, na situação difícil que ele vivia, muitas pessoas olharam para Paulo e se estimularam para pregar também o evangelho, diz o versículo número 14. E agora vem um dos primeiros baques, tá bom? Em que lá no passado, quando nós começamos a expor a carta, eu falei para vocês que não foi fácil. Nem toda a igreja de Corinto, ou melhor dizendo, de Filipenses, estava 100% com Paulo. Pelo menos é o que o texto parece sugerir, que nós temos aqui o seguinte. Olha só. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, havia pessoas que estavam pregando a Cristo, vendo o bom exemplo do apóstolo Paulo, e outros pregando a Cristo para tentar mostrar que faziam melhor do que Paulo poderia fazer. Eita, que coisa difícil. Então, haviam pessoas, e o texto parece sugerir que essas pessoas eram ligadas a Filipos, mas também poderiam ser pessoas de uma outra região. Mas o fato é de que o progresso do evangelho vai trazer, sim, desenvolvimento para a igreja de Cristo. E lembre, o progresso do evangelho nos levará a passarmos por situações diversas, ou melhor dizendo, adversas, situações difíceis. Inimigos se levantarão. E às vezes esses inimigos poderiam estar dentro do próprio arraial cristão, dentro da própria igreja. Eu gostaria de chamá-los primeiramente de irmãos que estão dificultando o progresso do evangelho. Porque devemos amá-los, porque devemos cuidar deles. Então Paulo tinha problemas. Paulo possuía problemas não só aí. Existe um segundo texto, agora capítulo 1, versículo de número 27 em diante, apresenta um outro grupo que parece que está dando um problema para Paulo. E quem é esse segundo grupo? Filipenses capítulo 1, versículo de número 27, Paulo ele chamou, refletimos sobre esse texto, eu peço que você assista os vídeos que trabalham essa passagem aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Opa! Viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Olha aí a palavrinha Evangelho. Leia Filipenses, marque a palavra Evangelho. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica, ou a fé do Evangelho. Terceira ocorrência aqui de hoje da palavra evangelho que eu dou para vocês. Leia Filipenses, é uma carta curtinha. Leia toda Filipenses e marque as palavras alegria, alegrai-vos, gozo, regozijo e a palavra também evangelho e seus derivados, tá bom? Ok, então Paulo ele já mostrou que a ideia que ele tem do evangelho estimula as pessoas a um padrão de vida do evangelho. E essa forma de padrão de vida fará com que aquelas pessoas sejam firmes no Senhor. Firmes no Senhor, tendo comunhão interna saudável. Mas firmes no Senhor, também sabe por quê? Porque nós temos inimigos a enfrentar. Então Paulo fala no versículo de número agora 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus. O primeiro grupo, Paulo não chega a chamar de adversários. Por isso que eu me corrigi rapidamente para falar sobre a palavra irmãos que estão dando trabalho ou dificultando o progresso do Evangelho. Aqui Paulo declaradamente fala de adversários. O progresso do Evangelho estimula para nós um padrão digno de viver do Evangelho. E isso vai fazer com que a igreja, quando obedece a esse padrão, ela se torne firme, unida mais e mais. Contudo, da mesma forma em que a pregação do Evangelho ou o progresso do Evangelho despertou, tá bom, em algumas pessoas, ou melhor dizendo, o serviço, isso mesmo, de pregar o Evangelho, de ser fiel, em outras pessoas, o comportamento não foi esse. O comportamento foi de pregar a Cristo por inveja ou porfia, tentando tipo, Paulo, eu vou te mostrar como eu faço melhor do que você. Esse segundo grupo, Paulo está triste, porque esse segundo grupo ele chama de adversário. São os problemas externos que a igreja está enfrentando, a igreja filipense. Temos problemas internos na igreja de Filipos e há problemas externos na igreja de Filipos. Então é onde Paulo começa a falar um pouco mais sobre o problema externo. Pessoas, os adversários de Cristo, que procuram intimidar
a pregação do Evangelho. E quando eles procuram intimidar a pregação do Evangelho, aquilo se mostra evidente prova da perdição deles. Se eles não se arrependerem, isso é prova evidente da perdição daqueles que se levantam contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quanto a obra de Deus através do Senhor Jesus Cristo na Igreja e no mundo. Então, dois grupos. Como eu falei para vocês, eu venho preparando ao longo do tempo, ou melhor, a carta vem nos preparando para os desafios que Paulo está tendo aqui. Na carta que nós estamos lendo, a todos vocês que entraram agora, que maravilha, nós temos aí 23 pessoas presentes. Então eu quero cumprimentar aqui irmão João Alves, eu quero cumprimentar aqui também a irmã Rejane, que bênção, irmão Fidel, olha só, que maravilha, meus irmãos. Jó e sua esposa, a Regi, e também a irmã Lucineide. Que bênção, irmãos, ter todos vocês aí. Eu mando um abraço a cada um de vocês, tá bom? Sarinha, que bom você estar assistindo aí com a sua família, viu? Deus abençoe. Vamos lá, meus amados irmãos. Quem é o grupo de capítulo 3? Maratona, né? É por isso que é bom a gente estudar um livro da Bíblia por completo, porque a gente começa a juntar peças e vendo melhor o que está acontecendo. O grupo que Paulo está enfrentando aqui. Bom, antes de falar desse grupo, é bem interessante que Paulo nunca vem falar dos inimigos da cruz de Cristo em um tom derrotista. Isso magoa Paulo. Isso fere, a Paulo, mas Paulo está mostrando de onde ele está tirando força para ele poder trabalhar para a glória de Deus. Então vamos voltar para o capítulo 3. Eu já dei para vocês aí mais ou menos um contexto do que vai acontecer aqui. O capítulo 3, as palavrinhas quanto ao mais. Essa palavrinha quanto ao mais é a mesma palavra, tá bom? Que você vai encontrar no capítulo 4, versículo 8, a palavra finalmente. Muitas pessoas querem ver que aqui seria o final de uma carta. Então, o que é que vem depois daqui, pastor? Aí é onde entra aquela disputa que eu falei para vocês. Alguns acham que por causa dessa palavra e outras características, nós teríamos aqui 2 ou 3 cartas dentro de Filipos, cartas separadas de Paulo, em que alguém geniosamente pegou e uniu. Calma lá. Se isso fosse verdade, nós teríamos problemas com outras partes da Bíblia. Paulo não está concluindo a carta aqui, mas Paulo está nos direcionando a pensar no seguinte. Lembram da mensagem do domingo passado? 2 pessoas que na igreja de Filipos, ou na vida da igreja de Filipos, estavam exemplificando Cristo Jesus, Epafrodito e Timóteo. Então, depois de Paulo mostrar que ele enviaria Epafrodito e Timóteo, ele diz, finalizando ali, eu vou enviar para vocês Epafrodito e Timóteo. Aí você volta para o texto, volta para a mensagem da semana passada de domingo e vê por que Paulo elegeu Timóteo e Epafrodito. Leia o texto e ouça a mensagem, porque eles estão demonstrando características que são semelhantes às de Cristo. Lembra quando o capítulo 2 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Pois é, Paulo estimulou aquela igreja a olhar para Cristo. E no final do capítulo 2, Paulo manda 2 líderes que têm as mesmas características de Cristo para servir aquela igreja. Então, finalizando isso, eu vou enviar para vocês 2 servos fiéis que me ajudaram muito, que são parecidos com Jesus. Então, finalizando esse pensamento, ele diz, irmãos, no geral de todas as coisas que vocês têm passado, Deus não está me estimulando a pregar o Evangelho? Eu estou estimulando vocês a pregar o Evangelho. Eu vou mandar 2 pessoas para ajudar vocês a pregar o Evangelho, a viverem de modo digno daquilo que o Senhor pede dos seus servos. Então, concluindo esse pensamento, é que o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, meus amados irmãos, alegrai-vos no Senhor. Está vendo? Ele está finalizando a parte do capítulo 2. Ele não está finalizando a carta aqui, a carta ainda continua. Mas ele está encerrando um pensamento usando as palavras quanto ao mais, que poderiam ser traduzidas como a palavra finalmente. Não porque nós temos uma quebra na carta aqui. Paulo está dividindo toda a sua pregação em pontos. É como se ele estivesse terminando um ponto da mensagem e agora ele passa para outro. Então, como é que se encerra tudo aquilo que ele falou? Tenham o mesmo sentimento de Cristo, deixe isso dominar a vida de vocês. Eu vou mandar 2 homens que exemplificam o exemplo de Cristo para que vocês saibam como viver. E no final de tudo isso, se alegrem no Senhor.
Pois é, esse trechozinho aqui está complementando o que a gente pregou no domingo passado pela manhã e no domingo passado à noite. Eu estimulo você mais uma vez, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, tá bom? Curta os nossos vídeos, porque quanto mais nós fizermos isso, mais as nossas mensagens aparecerão, tá bom? O pessoal da programação sabe, né? Nos algoritmos aí de busca. Então nós estamos também pregando o Evangelho e anunciando a Cristo. Essa é a sua participação hoje. Divulgar cada vez mais as mensagens, as pregações que estão abençoando a sua vida. Abençoe outras pessoas com essas mensagens. Daí uma dica, tá bom? Vamos desenvolver a nossa criatividade. Você pode curtir isso daí e você vai pegar lá e você vai compartilhar esses vídeos com seus familiares, com seus amigos, para que eles ouçam a palavra e aceitem ao Senhor Jesus Cristo. Usa a criatividade, compartilha daquilo que você está assistindo, que é muito bom e muito maravilhoso. A nossa igreja está produzindo, tá bom? O nosso movimento Batista Regular está produzindo. Há muita coisa boa, não para nós aparecermos, mas para que o Senhor seja louvado. Eis uma grande oportunidade para desenvolver a criatividade. Evangelize usando os vídeos que nós temos na nossa igreja para a honra e a glória do Senhor. É o que o apóstolo Paulo está mostrando para eles. Usem da criatividade. E meus irmãos, se alegrem, porque Deus está dando a oportunidade de nós servirmos a Ele. Mesmo confinados, mesmo em quarentena, Deus está dando a oportunidade para nós servirmos a Ele. Vamos seguir isso. Vamos seguir isso para a glória do nosso Deus. Então, ele finaliza tudo aquilo que ele mostrou. Mas tem algumas coisas a mais para falar. Ele diz agora que ele vai trazer à mente desses irmãos assuntos que ele já tinha falado. Então vamos lá. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Pastor, o que são essas mesmas coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui? Bom, pode ser a repetição da ideia de alegrar-se no Senhor. Há uma possibilidade de ser isso. Os estudiosos apontam isso como uma possibilidade. Há a possibilidade de ser uma conversa que eles tiveram com Paulo. E o que Paulo está escrevendo aqui trouxe a eles essa lembrança, tá bom? Trouxe a Paulo essa lembrança e Paulo pede que eles reflitam isso. Bom, agora o conteúdo que está aqui, de certo modo, ele está enfatizando muito do que está dentro da carta. Curiosamente, o que é que vem depois? O que vem depois é uma outra advertência de Paulo quanto aos perigos que a igreja está enfrentando. Bom, com qual opinião você fica, pastor? Eu acredito que a primeira e essa última que eu apresentei. Bom, Paulo pedindo que eles reflitam do que está acontecendo no início da carta, para que eles se preparem para o que vai vir no decorrer dessa carta que ele está escrevendo. Então, se ficarmos com essa posição mista, a primeira e a terceira, Paulo então pede, olhem para tudo que eu já falei para vocês. Tudo que está nessa carta, releiam essa carta. Aqui é como se fosse uma dica. Você quer continuar estudando Filipenses? Você quer continuar lendo a carta? Então, deixa aqui marcado e volta e lê toda a carta com o que você já sabe. E veja as coisas que Paulo falou e ele pede aqui para que eles reflitam. Então é como se fosse um lembrete. Para um pouquinho, descansa um pouquinho e volta para ler a carta até chegar aqui de novo. A sua mentalidade, a sua compreensão deve estar mudada por tudo que nós já falamos acerca dessa carta. Então, mostrando para eles. Vamos lá. Por que repetir? Porque repetir, para Paulo diz, ele não fica em nenhum modo cansado nem triste. A mim não me é desgostoso. Como se Paulo dizendo, vamos falar de novo? Vamos relembrar? Isso para mim não custa nada. Isso para mim, pelo contrário. Eu tenho que fazer. E o segundo motivo porque o apóstolo Paulo quer rever essas coisas, ele mostra que para ele não é desgaste, ele está ali para servir, lembrar do progresso do evangelho que tem feito Paulo ficar até aqui em pé. Então para ele não é desgostoso, para ele não é cansativo, para ele não é desgastante. O que então Paulo vê quando ele repete isso? Ele vê que isso é segurança para aqueles que estão lendo a sua carta. Releiam, leiam, passem várias vezes por essa carta, reflitam, porque quanto mais nós estivermos protegidos pelo que a palavra de Deus nos diz, bom, o nosso coração, a nossa mente, bom, nós serviremos ao Senhor sem estarmos sendo abalados pelas coisas que o mundo passa e sem estarmos também sendo influenciados por aquilo que o mundo quer ditar como regra. Então,
Ele vai repetir, para ele não tem nada de desgostoso, desgastante. Ele quer fazer aquilo e quando ele repete essas coisas, ele repete sabendo que é proteção para os irmãos lá de Filipos. Que repetição, que material é esse que nós temos aí? Vamos lá. O texto então diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Eita, repetição. E você pode ver que a repetição aí, ela usa inicialmente a mesma palavra, acautelai, e depois ele dá um complemento, como se fosse uma escada. Primeiro degrau, cães. Segundo degrau, nós temos maus obreiros. E terceiro degrau, nós temos da falsa circuncisão. Primeiramente, vamos trabalhar com a palavra acautelai-vos. Essa palavra vem de cautela. É como se lembrasse para nós. Sabe que em determinados lugares, pessoas técnicas, somente pessoas técnicas da área, com vestimenta própria, podem chegar e entrar em determinados lugares? Por exemplo, existem certos lugares, instalações, como prédios, que existe uma sala de máquinas, tá bom? Que para você entrar lá, há o perigo de descarga fortíssimo, tá bom? Então a pessoa tem que entrar lá, técnico, com as vestimentas certas para poder abrir, entrar naquela casa, mexer em tudo, se ele é apto a entrar lá, para que ele não sofra uma descarga elétrica e ele morra. Acautelai-vos, cautela com o que vai acontecer. Você também pode ver num certo lugar que vai trabalhar com certos ingredientes ou certos materiais que são ruins para serem aspirados, ou no toque da pele, algum produto químico. Então lá vai ter bem grande a palavra cuidado, tá bom? Cuidado, proibida a entrada, porque quem for entrar lá tem que entrar com máscaras próprias para que não venha inalar, para que não venha tocar na sua pele. Cuidado, cuidado, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco para essas questões aí. Essa palavra é bem característica da nossa vida agora. Bom, então, eu tenho parentes que trabalham na área da saúde, a minha filha é técnica de enfermagem, os irmãos que são médicos, estamos orando por vocês, meus irmãos. Vocês são daqueles que estão na linha de frente. Então, essas pessoas, quando vão chegando em casa, muitas vezes já tem tomado banho lá no trabalho para tirar aquela roupa, bom, deixar lá, ou então trazer um saco para lavar. E quando chega em casa, tomam aquele banho, aquele ritual, não é isso? Você tem gastado muito shampoo, não é? Tem gastado muito sabão. E suas roupas branquinhas, eu sei que você está gastando muito mais água sanitária agora do que antes, né? Pois é. Todo um cuidado para quê? Para você não trazer o vírus, para não trazer doença para dentro de casa. Cuidado. Então é em cima de pensamentos como esses, de cuidado, que o apóstolo Paulo vai mencionar para eles os inimigos que eles estão enfrentando. Mas antes de chegar para essa questão de quem são os inimigos, vamos trabalhar um pouco mais essa ideia do cuidado. Pois é, a repetição 3 vezes é uma característica da mentalidade judaica. 3 vezes essa repetição. Você lembra quando nós temos os anjos do Senhor, os serafins louvando ao Senhor nosso Deus, que está sentado no trono? Eles dizem o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, essa repetição aí é uma fórmula do pensamento judeu de mostrar que ele é o maior de todos. Eles poderiam ter usado ali a frase Santo dos Santos, que existe nas Escrituras, mas eles preferiram repetir 3 vezes para destacar que ele é o maior de todos os santos. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja, que já tinha sido discipulada, que compreendia, tá bom, a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo usou aqui o Antigo Testamento para pregar para eles, viu? O apóstolo Paulo escreveu, tá bom, essa carta, mas a Bíblia da igreja de Filipos, fora as contribuições que já vinham chegando devagar das epístolas paulinas, o que essa igreja lia era o Antigo Testamento. Era a Bíblia deles, como também ainda hoje deve ser nossa Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Então, olhando para o que acontecia no Antigo Testamento, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Paulo não está brincando. Não está brincando. Pegando uma outra ilustração nossa, que eu sempre gosto de usar, se você está dirigindo na estrada e de repente você vê tantas placas indicando o que está acontecendo, homens trabalhando, homens na estrada, a estrada vai ficar mais curta, ele está lhe indicando que ali você deve redobrar sua atenção para que você não venha causar nenhum acidente.
Quando Paulo repete 3 vezes acautelai-vos, ele está pedindo, olha, tome cuidado para você não sofrer nenhum acidente, porque a sua vida está em jogo. Ele agora está retomando a ideia lá que nós já mencionamos, dos perigos que ele está enfrentando, dos perigos externos que ele está enfrentando, dos perigos internos que ele também está enfrentando. É como se tudo estivesse apontando, ó, olhem para lá, estamos chegando no topo, no pico, tá bom? Das dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. Há o mandamento de alegrar-se? Sim, há o mandamento de alegrar-se. Mas o apóstolo Paulo agora está mostrando para eles que junto com essa ideia de sempre nós estarmos alegrando, nós devemos ter cuidado, porque nós devemos nos alegrar para que mantenhamos a nossa saúde mental, para que nós tenhamos ânimo e não sejamos levados aí pelo que está levando várias pessoas a fazerem loucuras. Irmãos, essa questão é tão importante de nós termos cuidado com o que está acontecendo agora, mentalmente, espiritualmente. Não fique ouvindo muitas mensagens negativas. Isso vai acabar, talvez, lhe levando a um pensamento hostil quanto à sua própria vida. Tem pessoas que não estão aguentando mais e estão pensando em tirar a própria vida. Suicídio é uma das coisinhas que está acontecendo. E como o foco maior é a doença, algumas coisas parecem que se tornaram menores. Sim, há incidência de pessoas com depressão. Isso é uma porta para o suicídio. Então cuide da sua cabeça, mas também cuide da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não deixe Satanás atacar a sua fé, porque você está lendo ou ouvindo certas coisas de pessoas que estão trazendo para você um falso ensino. Compara com o que está na Bíblia. Tenha cuidado, tenha cuidado. É hora de a gente estar se alegrando, mas é hora também de a gente estar tendo cuidado com o que nós estamos assistindo. Ontem, o grupo de mocidade aqui na nossa região falou sobre alguns perigos que nós estamos correndo nesse período de confinamento. Eu indico vocês a assistirem, tá bom, a palestra de ontem, lá da Umbrec, é um grupo aqui da nossa igreja, da região do Cariri, e das nossas igrejas, e você pode assistir, eles gravaram e deixaram ontem lá. Dê uma olhadinha, tá bom? Indica esse vídeo para você. Mas vamos lá, cuidado, a igreja de Filipos tinha que ter cuidado, temos que ter cuidado. Cuidado com quem? Com os cães, primeira pista. Cuidado com quem? Segunda pista, os maus obreiros. Terceira pista, a falsa circuncisão. Pois é, quem são esses? Juntando um pouco essas pistas, nós podemos pensar assim. Cães. Se você olhar na literatura do Antigo Testamento, quando você comparava alguém com um cão, você estava sendo desprezível. Bom? Você estava desprezando a pessoa para você era desprezível. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Tentaram colocar a armadura de Davi, a espada de Davi, mas ele era pequeno, bom, ainda era um jovem, e a armadura era de um homem feito, um homem musculoso, um homem para batalhar, e Davi ficou todo perdido dentro da roupa. Ele pegou o cajado dele, né, como pastor, era o que ele tinha, pegou as pedras que nós sabemos, pegou a sua funda e foi. Quando se aproximou de Golias, uma das maneiras de Golias caçoar, zombar, ou usando o termo da nossa região aqui, resenhar com Davi, foi perguntando, por acaso eu sou cachorro? Para você vir lutar comigo com pedras e paus? Pois é, olha só, chamar alguém de cão, chamar alguém de cachorro era uma forma desprezível. Vamos entrar um pouco mais. Nos tempos do Novo Testamento, cães era uma das formas que os judeus tratavam os gentios. Eita, então tem alguma coisa a ver? É possível que sim. Estudiosos têm apontado que isso aqui é uma pista para nós. Vamos lá. Vamos pegar maus obreiros. Eita. Essas pessoas a quem Paulo chama inicialmente de cães são pessoas que ele classifica como maus obreiros. Pessoas que estão fazendo o mal. Seriam as mesmas pessoas que estavam fazendo mal lá na igreja, tá bom? Ou nas igrejas da Galácia? Será que seriam essas pessoas? Quem seriam essas pessoas que estão se aproximando da igreja e trazendo doutrinas erradas? E que muitas vezes podem até se passar, por obreiros cristãos, mas são na verdade maus obreiros. Bom, já se pensou em tantas questões. Pensou-se em serem gnósticos, que o gnosticismo iria de um extremo a negar a matéria, mas de outro lado os gnósticos também chegavam a um ponto de que alguns faziam as coisas erradas, mas como a matéria ela não tem valor nenhum, então não importa se eu viver uma vida ou não desgovernada. Seriam os gnósticos? A terceira expressão, ela deixa mais afunilado a possibilidade de quem são esses inimigos. A terceira opção nos diz os da falsa circuncisão.
Bem que a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui não é a palavra padrão para a ideia da circuncisão, ou daqueles que gostam de cortar-se. Quem seriam essas pessoas? Alguns têm pensado sobre os judaizantes, aquelas mesmas pessoas que lá da carta aos Gálatas estavam dando problema dentro daquela igreja, fazendo com que os irmãos decaíssem na fé. Se nós tivermos aqui realmente esse indício de que, vamos pegar cães, Paulo satirizando, já que muitos chamavam gentios de cães, seria uma forma interessante de chamar essas pessoas também de cães. Cão é você, poderíamos dizer assim. Não no nosso contexto tá bom, brasileiro, que cão é sinônimo de diabo, mas cães como uma coisa desprezível. Aí vem falsos obreiros. Aí temos a questão da falsa circuncisão. Parece que aponta mais para a questão de serem um grupo de pessoas que estavam trazendo para a igreja de Filipos um ensino parecido, se não igual, àquele mesmo que a igreja dos Gálatas vai enfrentar. Então vamos lá. Em relação a essas pessoas, qual é a posição do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo faz uma explicação no finalzinho do versículo. Não dê atenção a eles, tomem cuidado, porque se eles usam características que dá para se enganar, como se eles fossem verdadeiros judeus, verdadeiros servos do Senhor Jesus, Paulo diz, irmãos, nós é que somos a circuncisão, ou a verdadeira, ou simplesmente a palavra circuncisão. Paulo faz um uso aqui que muitas vezes a gente tem a impressão de que foi Paulo que criou. Já no Antigo Testamento, eu destaco você para ler tanto a questão lá de Deuteronômio, capítulo 32 a 34, o discurso final de Moisés ao povo, como também eu posso lhe indicar que você leia, por exemplo, o profeta Jeremias, leia também, tá bom? O profeta Joel. Juntando essas leituras que eu estou indicando para você, você vai aprender que desde cedo o Senhor nosso Deus mostra para o povo de Israel que símbolos não são nada se não forem acompanhados, digamos assim, de uma mensagem por trás. Por que é que o judeu devia fazer a circuncisão? Não era só a circuncisão que fazia alguém pertencer ao povo de Deus. Lá no discurso de Moisés você vai ouvir a circuncisão de coração. É em Moisés, na lei, que começa a ideia que Paulo vai desenvolver sobre a verdadeira circuncisão. Aí você vai ouvir em Jeremias o profeta dizendo, circuncidai o vosso coração. Aí você vai ouvir lá em Joel, ele complementando um pouco disso, de que as pessoas iam diante de Deus e elas rasgavam suas vestes. Deus diz, olha, não rasgue as vossas vestes, rasguem os seus corações. Então é interessante esse ponto, porque ele está direcionando as pessoas a lerem o Antigo Testamento, porque a Bíblia da igreja primitiva é o Antigo Testamento. Ainda como hoje, a nossa Bíblia é Antigo e Novo Testamentos. Bom, é bem interessante você parar para ver isso. Então o apóstolo Paulo diz, como assim nós somos a verdadeira circuncisão? Se você observar, tanto na linguagem de Deuteronômio 32 a 34, como na linguagem do profeta Jeremias e a linguagem do profeta Joel, é a transformação que Deus faz nas pessoas. Através da morte do Senhor Jesus Cristo e através da ação do Espírito Santo que veio habitar naqueles que confessam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Daí o apóstolo Paulo diz, não olhem para essas pessoas que dão essas características. Nós é que somos a verdadeira ou a circuncisão. Aí ele vem explicar um pouco quem seriam esses nós. As pessoas que são verdadeiramente circuncidadas, ou seja, nos seus corações foram circuncidados, essas pessoas são descritas de 3 maneiras. Primeiro, essas pessoas, elas adoram a Deus no Espírito. Elas não adoram a si mesmas. Elas não buscam, as coisas para si mesmos. Mas elas adoram a Deus. E adoram a Deus no modo em que Deus deve ser adorado, no Espírito. Quase que você está citando aqui agora. Se você está me acompanhando, lembra de uma passagem que diz para nós adorarmos a Deus no Espírito? Pois é. Lá com a conversa entre Jesus, na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, que não importa onde você adora a Deus, não importa se seria em Jerusalém ou se seria lá nos montes da Samaria, mas importa a atitude que você teria para com adorar a Deus. Então Paulo está dizendo que não importa se você é circuncidado ou não na carne. O que importa é se você adora a Deus da maneira que foi pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Adora a Deus no Espírito. Segunda característica desses que adoram a Deus, o texto nos diz, essas pessoas, elas se gloriam
em Cristo Jesus. Como que também fazendo uma outra referência tanto a textos do Antigo Testamento quanto a textos do Novo Testamento. Então, o que seria aqui? Nós temos o profeta Jeremias nos ensinando que aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Há uma canção que nós cantamos aqui na região que nossa glória é a Jesus conhecer. Não há glória maior que a de Cristo Senhor. Não há. Então conhecer a Cristo, se relacionar com Ele, é a maior glória que alguém pode ter. Quando lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios, alguns querem se gloriar por ter sabedoria, por ter isso, aquilo, outro, o apóstolo Paulo diz que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então vocês estão vendo que não importa se você foi circuncidado ou não, o que importa é a sua transformação em Cristo Jesus, que lhe leva a adorar a Deus da maneira correta, que lhe leva a ter os motivos corretos para você viver nesse mundo. É nesse sentido que agora a gente pode voltar lá para o capítulo número 1, quando o apóstolo Paulo diz que, para mim, bom, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo não está escrevendo aqui uma ideia de que ele agora zomba da morte. Ele está mostrando que agora a sua vida ou a sua morte, o tempo que ele estiver aqui, que ele leve esse tempo para glorificar a Deus. Como é que você está levando o seu tempo agora para glorificar a Deus? Você poderia dizer que não tinha tempo, agora você tem tempo de sobra. Como você está usando da sua criatividade para você glorificar a Deus? Porque se por um lado é para nós nos alegrarmos e não sermos levados pelas emoções que estão aí aflorando, se é para nós termos cuidado com a falsa doutrina que sim também está se espalhando por aí, o texto está ensinando para mim e para você, sabe o quê? Irmão, trabalhe no Senhor, glorifique o Senhor. É triste quando, em situações como essa que nós estamos vivendo, ainda havia pessoas que parecem que não estão sendo tocadas ou influenciadas. Elas não estão orando, elas não estão lendo a Bíblia, e quando nós pedimos às vezes para ajudar as pessoas, elas estão endurecidas. Nós somos a verdadeira obra de Deus nesse mundo. E Deus está agindo na sua vida. Haja como um canal de bênção para Deus, para outras pessoas. Se alguém fosse gloriar, glorie-se no Senhor. E por fim, o apóstolo Paulo encerra como que pegando de um lado um nó, essa discussão toda começou com a circuncisão e termina com a circuncisão. Ele diz, e nós não confiamos na carne. Que pode ter sim o sentido da ideia da circuncisão, mas também pode ter a ideia do próprio corpo. De que o apóstolo Paulo está confiando tudo que ele tem feito até aqui. O alegrar-se no Senhor e o acautelai-vos, os falsos obreiros, o apóstolo Paulo está mostrando para nós que ele não está lutando essa batalha com armas carnais. Ele não está se confiando naquilo que ele pode fazer em relação ao seu corpo, ou que ele já herdou, digamos assim. Não. Ele não está confiando no que a carne pode fazer, no que o braço pode fazer. Ele está confiando tudo ao Deus que o salvou. Porque vamos pegar daqui e vamos retomar o início da carta. Eu estou tentando pegar como se fossem dois cordões. Há um cordão que eu deixei no início da carta e eu vou mostrando vários cordões no final da carta que você vai juntar para dar um nó e você vai perceber que está tudo interligado dentro da carta. Versículo número 6 do capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós deve completá-la até o dia de Cristo Jesus. Especificamente, Paulo pode também estar falando, você pode rever lá o texto que nós pregamos, mas a boa obra de Cristo Jesus era o progresso do Evangelho na vida dos filipenses. Era o avanço do Evangelho, era o modo digno do Evangelho. Então Paulo não confiava de que isso, nem na vida dele, estava sendo realizado pela sua própria força, nem na vida da igreja de Filipos, isso seria realizado pela própria força. Se você não parou um pouco para ver agora, você não vai passar por essa quarentena com as suas próprias forças, ou com os recursos que você acha que você tem. Você vai passar por essa quarentena pela graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Essa graça, ela nos educa para que vivamos sensata, justa e piedosamente nesse mundo, aguardando a volta do Senhor. Se você tem alguma coisa, foi Deus que lhe deu. Use isso com sabedoria. Se você tem pouco ou você não tem quase nada, Deus usará da sua igreja para te ajudar. Mas vamos lá, no geral, alegrai-vos no Senhor. Tomem cuidado com os inimigos que estão aí à espreita. E saiba que tudo isso você só fará porque Jesus dá força para nós. Amém? Então eu quero agradecer aos nossos 34 irmãos que estão aí.
Bom, vendo alguns irmãos da igreja, eu quero cumprimentar o nosso irmão Pérez. Olha aí, muito obrigado, irmão Vitor, pela sua presença. Queremos agradecer aos nossos 33 irmãos que estão visualizando. E lembrando um pouco mais, essa mensagem ela vai ser direcionada para o canal da nossa igreja. E pedimos, irmão, se inscreva lá no canal, tá bom? Curta os vídeos para que eles apareçam mais e as pessoas possam encontrar com mais facilidade a pregação do Evangelho, tá bom? E vejam também, bom, compartilhem em outras mídias, compartilhem, tá bom? Se você não sabe, o seu filho sabe, nós temos uma equipe na igreja que está aí nos ajudando com essa questão técnica. No geral irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos viver para a glória de Deus, usando da criatividade que o Senhor nos dará e já nos tem dado, para vivermos esse momento aqui de maneira que glorifique ao Senhor. Amém? Então, membros da nossa igreja local, Igreja Batista Regulação, fiquem atentos aos nossos avisos lá no nosso WhatsApp, nas outras redes sociais. E eu quero convidar a todos vocês para estarem logo mais à noite, tá bom? Na nossa apresentação, no vídeo, em que nós estaremos louvando ao Senhor mais uma vez, virtualmente, não é? Presencialmente com a equipe que está aqui nos ajudando, mas rogando ao Senhor que eu seja aqui na terra, nós todos juntos lá naquele prédio, ou seja, na glória. Irmãos, de um jeito ou de outro, a gente vai se reunir um dia, mas o nosso desejo é que seja ainda aqui, e cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, deseje cada vez mais estar em comunhão com seus irmãos, na igreja local, lá no prédio. Deseje cada vez mais. Ore ao Senhor por isso. Também peço que orem pelos nossos governantes, orem pelos nossos irmãos que estão trabalhando em situações de risco, e orem para que o Senhor, através da sua igreja local, Ele possa suprir a necessidade dos santos e também suprir a necessidade daqueles que são o nosso próximo. Deus abençoe vocês. Já sabem, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, comigo, com o pastor Rafael. E como nós dizemos em Sião, não sofra sozinho. Um grande abraço a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor.